Olá, muito bom dia, minha deusa. Seja muito bem-vinda a mais um dia do nosso projeto 30 Dias de Reconexão. Hoje é o nosso 10º dia e tem aí como tema Restaurando a Alegria da Salvação. Hoje eu quero trazer aqui uma outra vertente desse tema alegria, que muitas vezes vejo mulheres aí no piloto automático e quando você se desconecta de si, você também perde essa alegria de viver, esse sentido da vida, sabe, aquela gana de querer buscar algo a mais e você começa a achar que tanto faz, tudo tanto faz e não é assim que você deve buscar viver, porque você veio aqui na Terra para viver a sua plena potência. Então não fique aceitando menos, porque talvez hoje as suas circunstâncias estejam aí te dizendo o contrário. Então hoje a nossa reflexão é em cima disso, para você voltar a trazer aquela alegria que a sua criança lá talvez tinha, geralmente a criança antes de ser podada, ela tem essa alegria natural. E muitas vezes o que a gente precisa é voltar, olhar para essa criança, ver o que faltou para essa criança, para a gente hoje, como adultas, poder dar tudo aquilo que aquela criança precisou e não teve, ou até teve, mas agora com o andar da carruagem, né, com o andar da sua vida, os caminhos que você tomou, pode ser que você tenha se desconectado dela. E hoje o meu convite é esse, para você resgatar essa alegria verdadeira, que é uma alegria que não é uma alegria momentânea, é uma alegria duradoura, como está aqui na promessa, uma das promessas aí de Deus, e Jesus fala, né, que Ele quer que a gente tenha alegria duradoura, e não aquela alegria que é passageira, que muitas vezes, como eu até mencionei ontem, de um acontecimento específico vai te trazer aquela alegria, uma outra situação ali isolada, mas não é essa alegria que eu quero falar aqui hoje. Hoje eu estou falando da alegria duradoura, é aquela alegria que mesmo nos momentos mais difíceis você consegue sustentar essa alegria, esse contentamento, porque isso tem mais a ver com a sua conexão com a sua fonte. E lembre-se, o objetivo desse projeto é justamente esse, né? 30 dias de reconexão é para você saber como que eu posso trazer essa alegria de volta para a minha vida. Então, se você assistir as 9 aulas que já se passaram, que estão lá disponíveis no meu canal do YouTube, você já vai ter ali diversas possibilidades, diversas ações para você já colocar em prática. E você dando continuidade comigo de estar aqui, ainda temos mais 20 dias aí, são 30 dias, então temos aí mais 20 dias pela frente. Então, se você quer se reconectar verdadeiramente com quem você é de verdade, para que você viva o seu propósito, para que você viva aquilo que você veio aqui na Terra viver, e assim você se aproprie da vida abundante, cheia de prosperidade em todas as áreas. E é isso que eu desejo para você de verdade. O meu objetivo aqui é para fazer com que você se reconecte com essa mulher. E ela já existe, ela já está aí dentro de você, é só você resgatar essa mulher que talvez esteja aí adormecida. Tá bom, meu Deus? Então vamos começar aqui com o tema de hoje. Hoje o trecho do nosso estudo, eu ainda não estou 100%, minha garganta ainda está um pouco ruim, meu nariz está até um pouco inchado aqui de ontem, o dia inteiro assoando o nariz, tá aqui até sensível, mas hoje já deu uma melhorada. Então, caso precise estar aqui, mas acho que não vai ser necessário, mas a minha voz ainda está se recuperando, então desde já peço aí perdão por essa condição aí um pouco debilitada, mas vamos lá. Então, qual vai ser o nosso trecho do estudo hoje? Hoje eu separei o Salmo 51, o versículo 12, que diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Esse trecho aqui que eu trouxe é um salmo que foi escrito por Davi, e Davi escreveu esse salmo num momento em que ele tinha cometido assim, grandes erros, que ele tinha cometido adultério e assassinato, mas ele se colocou aqui diante de Deus em posição de humildade, reconhecendo, extremamente arrependido por aquilo que ele fez e clamando a Deus, porque, como ele diz aqui nesse mesmo trecho,
eu até recomendo que você depois leia esse salmo completo, o Salmo 51, para você ver uma oração que todos nós podemos fazer, porque todos nós somos pecadores e talvez hoje você esteja vivendo uma condição aí que não é aquilo que você deseja, porque você está determinando, você está direcionando a responsabilidade da sua vida para outras pessoas. Talvez você seja aquela mulher que fala assim: minha vida está assim porque fulano fez tal coisa comigo. Minha vida está assim porque Beltrano fez isso comigo. Não. Assuma a responsabilidade da sua vida, porque você só consegue mudar aquilo que está no seu controle. Então, se você fica colocando a sua vida na mão dos outros, aí você acha que você não tem o que fazer, porque foi fulano que fez tal coisa comigo. Claro que tem coisa que a gente não tem como controlar, mas cada um só vai até onde você permite. Então, talvez se hoje você está muito passiva nesse relacionamento com essas pessoas que você está dizendo que é responsável pela sua tristeza, por algum fracasso na sua vida, é porque você está dando poder demais a essa pessoa. Então, hoje também é um chamado para você voltar a responsabilidade para si, porque você, uma mulher adulta, precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Então, se hoje você é aquela mulher que está aí dizendo que está passando por isso ou aquilo porque outras pessoas fizeram isso com você, não. Volte aqui, reconheça os seus erros, porque se algo não está bom na sua vida, isso aí significa que é consequência das suas escolhas. Carla, mas quando a minha vida tá boa, né? Foi eu que escolhi, foi aquilo ali que foi o caminho que eu segui. Todo mundo quer dizer quando a vida tá boa, não, eu escolhi um caminho, tô orgulhosa da minha caminhada. Só que quando você tem um resultado ruim na sua vida, você quer transferir essa responsabilidade para outra pessoa e não assume que essas coisas ruins que você está passando hoje na sua vida têm a ver com as suas escolhas, com o que você decidiu lá no passado. Então, hoje o meu convite aqui, aproveitando, não era essa a mensagem aqui principal, mas veio isso e eu acho que é importante você se preocupar com isso, porque tem muito a ver com essa alegria verdadeira. Porque a gente só vai ter essa alegria verdadeira quando a gente está no controle da nossa vida. E aqui nesse Salmo 51, o Davi ele traz um clamor, né, a Deus, assumindo todos os erros, colocando aqui diante de Deus aquilo que ele escolheu fazer e que ele se arrepende. E muitas vezes o que está faltando na gente é isso, é a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas erradas e falar: Deus, me perdoe, fiz errado isso aqui, mas eu sei que isso daqui não está me ajudando, eu trouxe essas consequências aqui para a minha vida. Então, é você trazer para si essa responsabilidade. E aí, como ele diz aqui também, então ele vai assumindo, reconhecendo todo esse erro, e ele diz que ele pede a Deus que Deus dê esse coração puro, que o Espírito Santo trabalhe nele, porque ele já reconhece que ele é fraco. Assim como eu e você temos fraquezas, a gente tem muita dificuldade de seguir o caminho, só que se a gente está diariamente na presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos guie, que nos direcione naquilo que a gente precisa fazer, isso se torna muito mais fácil. E como eu já falei aqui em outras aulas anteriores, você vai conseguir ter muito mais determinação e força para você seguir aquele caminho, porque você está fortalecido em Deus. Agora, se você vai achando que na força do seu braço você vai conseguir fazer isso sozinha, não vai. Não vai, porque a carne é fraca, como diz aí na palavra, né? Então a gente tem que buscar recursos que vão nos respaldar nessa jornada, porque essa jornada ela precisa de muita força. E muitas vezes, como eu já disse aqui, somos seres espirituais, mas temos uma alma e habitamos no corpo. E o que é que significa ter uma alma? É a gente ter a nossa porção das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das decisões. Então, tudo isso está armazenado na nossa alma. E a nossa alma, se a gente está falando ali de sentimentos, de emoções, isso vai oscilar. A gente não vai estar em alegria plena o tempo todo. E não é isso que eu quero pregar aqui para você, nem achar que é essa a realidade que você vai encontrar, porque não é.
Ninguém, por melhor que seja a sua vida, você vai ter altos e baixos. Vai ter dia que você vai acordar um pouco mais desanimada, sem ali muita certeza se é aquele caminho mesmo que você quer seguir ou não. Já vai ter dia que você vai acordar com certeza, com fé, com esperança lá em cima e você vai executar muitas coisas. Então, isso é natural. Isso é natural do ser humano, porque temos essas oscilações. Mas quando eu te chamo aqui para você resgatar sua verdadeira alegria no Senhor, isso eu não estou falando da alma, eu estou falando do espírito. E aí sim, como você é um ser espiritual, se você está conectada com a sua fonte, essa alegria ela vai ser mais frequente na sua vida, ainda que você esteja num momento difícil. Ah, Carla, então é possível eu estar passando por uma dificuldade e estar na alegria? Sim, é possível, porque se você tem a certeza que Deus está contigo em todos os momentos, isso daí já é suficiente para você sentir alegria, para você sentir paz de espírito e saber que aquela dificuldade que você está passando, ela é temporária. Vai ser por um tempo, mas Deus está ali te sustentando, você não está sozinha. Então essa certeza que você tem Deus todos os dias te sustentando, te apoiando nessa jornada, já é suficiente para você ter essa força. Lá mesmo em Neemias ele fala lá que a alegria, né, a alegria dele, a alegria do Senhor é a força. Porque é isso, a gente tem que buscar a nossa alegria a partir dessa conexão com Deus. E quando eu falo lá em você se reconectar com a sua essência, é você se reconectar com quem você é de verdade e quem você é, um ser espiritual. E como é que eu me conecto com o meu ser espiritual? Quando eu me conecto com o meu Criador, que é Deus. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Então, por isso que eu estou aqui sempre trazendo como base aqui a palavra de Deus, que é a Bíblia, para que você tenha esse direcionamento mais claro. Porque às vezes, quando a gente fala assim, se conectar com a essência, aí fica uma coisa muito subjetiva, e você fala assim, mas o que significa conectar com a essência? É você se conectar com quem te criou, com quem sabe para que você veio aqui na Terra. E assim é que você vai descobrir o seu propósito. Porque tem gente que fala, Carla, mas eu não sei qual é o meu propósito, como é que eu vou saber o meu propósito? Quando você cria um relacionamento com Deus, quando você cria intimidade, quando você conversa diariamente com Deus em oração e pergunta, Deus me diz, me mostra, Senhor, o que é que eu vim fazer aqui na Terra, me mostra qual é o meu propósito, eu tenho dúvidas, eu não sei se essa atividade aqui que eu estou fazendo é o meu propósito, é o que o Senhor tem para mim. Então pergunte, converse, busque isso diariamente, incessantemente, porque Deus quer isso, Ele quer que a gente se relacione com Ele. Mas Ele nos dá esse poder de escolha. E aí talvez hoje você não tenha tido essa criação de estar sempre incentivando que você busque a Deus todos os dias, talvez você se desconectou disso. Então, aqui nesse projeto é uma maneira de fazer com que você resgate isso dentro de você. E aí você vai ver a sua alegria voltando. E aqui também eu trouxe esse outro questionamento, né, que tem a ver com isso, que eu já estou aqui falando com você. O que é que você pode fazer para você descobrir se você ainda tem alegria aí, ou se você está aquela mulher mais apagadinha, você está se achando sem brilho, como é que está você? E aí você pode até pensar aí agora se já teve algum momento na sua vida, sobretudo nos últimos tempos, que você está se pensando, meu Deus, parece até que eu perdi a minha alegria de viver, perdi até a minha fé. Você olha para a sua vida e fala assim, eu nem sei se é isso mesmo que eu quero viver, se a minha vida tem algum sentido, e você vai, sabe? E quando você entra nessa energia de ficar se questionando sobre isso, você não tem mais aquela vontade de se melhorar, de buscar se desenvolver, e é aí que tudo vai por água abaixo. Porque Deus ele quer que a gente busque a nossa melhor versão. Ele quer que a gente busque se desenvolver. Carla, mas aí como é que eu faço? Eu não tenho condição, eu não tenho isso. Isso daí é tudo desculpa. Porque hoje você tem muitas possibilidades de você buscar conhecimentos variados ali. Pelo menos um conhecimento básico
gratuitamente para você começar a ter noção e a partir disso, desse entendimento, você vê, não, eu agora preciso investir nisso, eu preciso investir naquilo e tudo é prioridade. Quando você define a prioridade da sua vida, você começa a direcionar seus recursos, porque muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo para ver isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, mas na verdade é porque aquilo ali não é prioridade para você. Porque quando se torna uma prioridade, você começa a reservar tempo para aquilo. E aí, ontem mesmo, eu fiz um post, né, falando aqui, olha aqui, eu achando que eu já estava ilesa. Ontem mesmo eu fiz um post falando sobre algumas ações que você pode fazer para você se dar de presente, né, de Páscoa aí, ao invés do chocolate. E eu trouxe o quê? Momentos de um banho relaxante, um momento para você olhar para você, você se dar esse tempo maior, para você olhar para os seus hobbies e você talvez resgatar um hobby. Por que eu falo isso? É perda de tempo você ficar fazendo isso, você pegar um tempo da sua vida para você ir lá e fazer um hobby, se é o que você gosta, que você... Não, isso é fundamental para você resgatar essa alegria que eu estou falando no assunto de hoje. Porque essa alegria, ela acontece nessas ações. Quanto mais eu reservo um tempo para mim, me priorizo, começo a trazer coisas que alimentam a minha alma, isso também vai trazendo essa alegria. E aqui, como eu disse, quando você olha que você perdeu a sua alegria, é porque você já não está se priorizando. Talvez aqui você é aquela mulher que se anula o tempo todo, você está sempre priorizando qualquer pessoa, é marido, é filho, é pai, é mãe, seja lá quem for, é amizade, você está sempre priorizando as pessoas, mas quando é para você fazer algo por você, você acha que você não tem tempo, que não dá, porque não é para você, que é um desperdício, que você está ali, poderia estar fazendo uma coisa mais produtiva. Se você para tomar um banho relaxante, você acha que tinha que tomar um banho correndo ali, porque você vai fazer outra coisa ali para alguém. E quando você entende que isso é um momento importante de você se reconectar com você, do toque. A mulher se tocar, é muito importante, você passa um hidratante, você passa um óleo, tudo isso faz com que você se conecte com o seu corpo, você volte a sentir. Porque lembre, como eu disse aqui, um dos principais problemas que faz com que a mulher se desconecte de si é a mulher se desconectar do sentir. Então, como é que eu volto a sentir? É você trabalhar suas percepções, e o toque é uma delas. Quando você passa um hidratante, quando você toma um banho ali, que você passa ali um óleo, alguma coisa, você está se conectando com o seu corpo. Da mesma forma, com o seu sentir, você prestar atenção nos seus sentimentos, você silenciar, você ter momentos de desligar tudo e ficar só ouvindo. Quais são as conversas internas que vêm para você quando você está em silêncio total? Isso é uma maneira de você redirecionar, porque eu vejo, poxa, quando eu estou aqui em silêncio, vem muito pensamento negativo, eu só venho puxando para o menos, então o que é que eu posso trazer para o mais? E aí que vem você resgatar um hobby lá, talvez até da sua infância, uma dança, que é uma maneira também de você conectar com o seu corpo, para você resgatar essa alegria, essa brincadeira, essa coisa de despreocupar, sabe, com a opinião das pessoas. Porque quando a gente vai se tornando adulto, a gente fica muito rígido, a gente fica muito preocupado, ai não, o que é que vão pensar de mim? E aí a gente perde essa leveza de viver, essa alegria, sabe, essa paz, esse sorrir. E aí aqui também é você voltar a sorrir, fazer coisas que te trazem alegria, às vezes até um filme bobo, mas que seja um filme ali que vai te trazer momentos de sorriso, isso também vai resgatando em você. Opa, tem alguém vivo aqui, estou viva, então vamos, entendeu? E aí, aqui como diz, então, o que eu quero trazer, a mensagem central aqui, como que eu vou resgatar minha alegria na salvação. Então, quando eu falo aqui da alegria na salvação, agora a gente passou pela Páscoa, que se falou muito sobre isso, né? Sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que a partir disso é que a gente também pode viver livre
por conta desse sacrifício de Jesus por nós, que foi enviado por Deus. E quando a gente observa esse feito e a gente pode trazer isso para a nossa vida, você consegue viver também com essa alegria em todos os momentos. Então, quando se fala aqui de salvação, não é só para você estar livre ali do inferno, mas é para você viver em alegria todos os dias, porque a gente, na presença de Deus, a gente consegue ter essa alegria até nas dificuldades, como eu falei aqui no início dessa live. Então, como é que eu faço, Carla, para restaurar essa alegria no Senhor? Para que eu possa voltar a ter essa intimidade com Ele, ou se eu nunca criei essa intimidade, eu começar a ter essa intimidade com Deus. Primeiro é você fazer uma oração. Então aqui, eu coloquei aqui 4 ações, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro é orar, que é aquilo que eu disse, orar não é aquelas rezas decoradas, não é isso. Orar é você conversar com Deus, como você conversa com um pai amoroso, com intimidade, quebrantada, você assim colocar as suas fraquezas diante de Deus, você falar quais são as suas dificuldades hoje. Tá difícil, Deus, eu não estou conseguindo viver dessa forma, eu quero viver uma vida diferente, mas eu não sei nem por onde começar. Seja sincera, fale aquilo que você está sentindo, porque Deus ele vai te direcionar. E é você ficar mais sensível, porque Deus pode fazer da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus todo-poderoso, soberano, mas muitas vezes Deus usa pessoas para te dar uma resposta de oração. Então, às vezes você está ali orando a Deus, pedindo um direcionamento e depois vem uma pessoa, conversa com você, te dá uma dica, fala alguma coisa para você e você começa a perceber que a sua oração está sendo respondida. Mas se você é aquela mulher que faz a oração ali por cima de pau e pedra, depois você vai viver no seu piloto automático, as pessoas falam com você, às vezes até uma resposta de uma oração, e você nem percebe, você nem observou que é uma resposta, porque você está alienada. Então a presença é fundamental para que você possa resgatar a sua alegria, porque assim você vai estar atenta a tudo. Um sinal, uma folha que caiu num determinado momento, ela pode te trazer uma mensagem poderosa. Se você está atenta, você está conectada com Deus, naquilo que você falou, e aí você falou de um sinal, aquela folha ali caiu, e você, opa! E você começa a ver que as coisas, porque Deus ele trabalha assim, ó, na sutileza, na simplicidade. Às vezes a pessoa acha que Deus vai fazer cair assim um raio e com uma mensagem no outdoor. No outdoor para poder te dar uma mensagem, mas não é assim. Ele pode fazer sim, pode, porque ele pode todas as coisas. Mas geralmente Deus vai trazer ali na sutileza uma mensagem, uma pessoa que vem te falar algo, às vezes pessoa que você nem conhece. A pessoa nem sabe nada da sua história, não sabe nada do que você está passando, e a pessoa vem falar aquilo ali. E isso não é acaso, minha deusa, não é, nunca foi. Deus, ele é maravilhoso. Quanto mais você melhora seu relacionamento com ele, sua intimidade com ele, mais você vai ter essas respostas que você precisa, esse direcionamento. E o Espírito Santo que vai estar trabalhando em você, ele vai te direcionando a cada dia, te colocando próximo de pessoas que vão te ajudar na sua caminhada, fazendo com que as pessoas que não estão alinhadas com você se afastem. Aí você às vezes fica até chateada. Nossa, minha amiga fulana lá nunca mais me chamou para fazer nada, toda vez agora ela só sai com outras amigas, nunca me chama, e você fica chateada, achando que você está sendo excluída. Não, é Deus trabalhando na tua vida, te colocando no caminho que Ele quer que você siga, que Ele sabe que vai ser o caminho da sua verdadeira alegria, de você vivenciar o seu propósito, e não aquela situação em que você está presa em amizades que não te levam para lugar nenhum, mas você não tem coragem de chegar e dar um basta nessa relação. Então Deus vai lá com a mão dele e começa a tirar essas pessoas. Então não ache ruim quando algumas pessoas começarem a sair da sua vida, quando você começar a ter esse relacionamento mais íntimo com Deus. Porque saiba que isso daí é Deus já trabalhando para te colocar no caminho que você veio viver. E você vai ver que essa verdadeira alegria, ela vai passar a ser constante na sua vida. Mesmo que você esteja passando por dificuldades.
certo? Então, primeiro você vai orar e se colocar nessa posição de humildade, de coração quebrantado, como Davi fez aqui nesse salmo que a gente leu, Salmo 51. Para você se colocar diante de Deus, reconhecer a sua fraqueza, a sua dificuldade, as suas limitações, e a partir disso ele vai sim te dar esse suporte. Depois é o segundo, que é confissão e arrependimento, que é o que eu já falei aqui também, né? Então você vai confessar o que você fez de errado, como ele fez aqui, como eu disse, esse salmo ele escreveu quando ele adulterou e cometeu um assassinato, né? Que ele fez o caso que ele teve lá com Betseba, né? Batseba. Que foi aquela situação em que ele se encantou com a mulher, mandou o marido dela para a guerra, depois ele pegou, colocou esse homem na frente de batalha para poder morrer, para poder ele ter a chance de ficar com essa mulher. Então, assim, ele cometeu erros gravíssimos, uma pessoa que era tão leal a ele, que era o marido dessa mulher, mas ele se deixou levar por um prazer momentâneo. E quantas vezes a gente faz isso por conta de um prazer, de uma vontade que você está ali, você vai lá, comete um erro, só que isso vai trazer um impacto muito maior para a sua vida, um impacto negativo. Então aqui, confesse a Deus, se arrependa de coração. Porque o que Deus quer não é sacrifício, como tem gente aí que fica aí fazendo o meu sacrifício, achando que vai ser a boazinha para Deus. Não. Deus ele quer uma pessoa que esteja com o coração quebrantado, que reconheça a sua limitação e que sabe que sem Deus ela não consegue alcançar nada. É isso que Deus quer, a pessoa perceber e reconhecer isso. Não é você achar que você é a melhor zona lá, que você consegue tudo na força do seu braço, porque você não vai conseguir. E aí você também não consegue ter a oração atendida, porque você precisa estar nesse lugar de coração quebrantado de verdade, que você reconhece as suas fraquezas. E aí o terceiro ponto é você se reconectar com a palavra, que é o entendimento, como é o caráter de Deus. Eu sempre falo isso, e vou falar isso aqui até o final desse projeto, como é que eu vou resgatar, a minha intimidade com Deus, a minha reconexão com a minha essência, se eu nem conheço o caráter de Deus. Eu não sei o que é que Deus quer, o que é que Ele quer que eu faça, como é que Ele acredita que é a forma certa de viver. É só você vir aqui, ó, na Palavra de Deus, a Bíblia, e você começar a entender o que é que Ele espera de nós. E é que você vai ver do início ao fim histórias do que Deus fez na vida das pessoas. E lembre-se, Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre, é o mesmo, Ele não muda. Então o que Deus fez lá há 1000 anos atrás, 2000 anos, 3000 anos ou até mais, o que Ele fez, Ele pode e vai fazer, porque Ele é o mesmo, Ele não muda, é o mesmo caráter. Então você precisa conhecer o caráter de Deus para que você possa alinhar a sua vida a essa nova situação, a esse contexto. Porque, mas era outra época, Carla, eram outros costumes, é verdade. Mas o caráter, a forma que ele pensa, isso não mudou. Isso não mudou. Então a gente pode sim saber o que é que Deus tem para a nossa vida. Muitas, muitas coisas a gente já consegue só em ler a palavra. Carla, eu estou esperando vir uma luz que vai dizer o que é que Deus quer para a minha vida. Enquanto que isso não acontece, e se é que isso vai acontecer, você já tem muitas respostas aqui. Se você alinha a sua vida ao que está escrito aqui, você já vai ver a grande mudança. Eu falo isso porque eu fiz isso na minha vida, estou vendo a mudança. Então, eu não estou aqui só para ficar falando uma coisa de teoria, estou falando o que eu venho praticando e já tenho visto a mudança. Então, é como se eu estivesse vendo algo poderoso acontecendo na minha vida, mas eu acho que não é justo eu estar vendo isso e guardar só para mim. Eu acredito que se eu estou aqui, se tem essas mulheres que me acompanham aqui e que de alguma forma se conectou comigo, essa mulher também pode viver isso, se ela se permitir, se ela se abrir. E é por isso que eu estou com esse projeto aqui de 30 dias e até o Dia das Mães. Temos esse encontro diário, 6h30 da manhã, para a gente se conectar com essa fonte. E é isso que eu quero que você se abra para viver isso, certo? Então eu vou me reconectar com a palavra. E aí também, já teve aula passada aqui que eu falei sobre fé.
E na palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você pode também ouvir pregações, pessoas que pregam baseado na palavra de Deus. Isso também vai fortalecer, vai trazer melhor entendimento. Às vezes você lê uma coisa aqui e você não compreende muito bem, você ouve uma pregação sobre aquele tema, isso vai abrir na sua mente. E óbvio, antes de você ler, faça uma oração a Deus, peça que Deus te dê entendimento, que abra seus olhos espirituais para ver, porque aqui dentro dessa palavra de Deus tem várias chaves espirituais e que aqueles que não estão prontos não vão entender, porque isso daí também é uma maneira que Deus tem para não dar pérolas aos porcos. Então Deus ele vai abrindo o entendimento à medida que você vai buscando, que você vai de coração verdadeiro buscando isso. E Deus ele conhece o nosso coração. Por isso que eu não tenho preocupação do que as pessoas pensam, ai, Carla agora ela está fazendo a live falando de Deus, ai, que agora virou moda, como eu ouvi umas pessoas falando recentemente. E aí eu fiquei pensando, eu falei, isso daí pode até a pessoa querer fazer para, sei lá, ter um engajamento, alguma coisa, mas Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele sabe a intenção do coração de cada um de nós. Então é isso que me tranquiliza. Deus sabe. Então assim, a gente não precisa estar se preocupando. Por isso que eu falo, não se preocupe com o que é que os outros pensam, o que você faz, o que é que as pessoas estão pensando. Não perca seu tempo com isso. Porque Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção de cada coisa que a gente faz. E isso é libertador. Isso é libertador. Você dá satisfação a quem deve dar. A quem não deve, não perca seu tempo. Use sua energia para você produzir, para você fazer algo pelo outro, para você servir, para você ser luz no mundo, certo? E aí, por último, o quarto é o louvor, louvar a Deus, é reconhecer e ser grato. Por quê? Que nos meus programas de mentoria eu sempre faço um plano de ação, né, para as alunas, um plano personalizado de acordo com o que cada uma me traz, como suas queixas, suas dificuldades. Mas uma das coisas que eu sempre trago é a questão da gratidão. Porque quando a gente começa a ter que ser grato por algo, parece uma coisa forçada no início. Você, meu Deus, eu tenho que anotar 3 coisas que eu sou grata todos os dias. Aí você acorda e você fala assim, meu Deus, minha vida está um caos, tudo que eu desejo eu não consigo, eu não tenho, é difícil. E aí, quando você começa a fazer esse exercício da gratidão, que você tem que olhar para a sua vida e já ser grato por 3 coisas, pelo menos, que você tem, você começa a ver que você tem muito mais. Então, você está olhando só para a falta, para o que falta, e você não olha para as coisas que você já tem. Então, quando você traz essa gratidão, você já reconhece a ação de Deus na sua vida. Ah, você tem uma casa, você tem um teto, você já tem motivo para agradecer. Você tem uma cama para dormir, você já tem motivo para agradecer. Você acordou, respirou, está viva, já é um motivo para agradecer. E tem gente que acha que precisa comprar um carro importado para poder ser motivo de gratidão. E não. Deus, ele nos chama para a gente reconhecer já a ação dele, porque se você for olhar, o pessoal lá no deserto, né, quando estava ali saindo do Egito, o pessoal estava vendo milagres, maravilhas que Deus fazia todos os dias por aquele povo, e o pessoal estava reclamando, olhando, mas lá eu tinha variação de comida, aqui eu só tenho maná e tudo. Então a pessoa está recebendo bênçãos na frente, assim, na sua vista, mas está reclamando. Quando você está nesse olhar focado na falta, você vai ter mais falta na sua vida. É escassez financeira, é de relacionamento. Você acha que nunca vai encontrar alguém compatível com o que você quer, porque você está na falta, você está olhando só para o que falta. E quando a gente trabalha a questão da gratidão, a gente começa a olhar para o que já tem, para aquilo que já é abundante na nossa vida. E isso é motivo para que outras coisas cheguem na nossa vida. E aí nos traga mais alegria, mais. A gente está no mais e não no menos. Então isso daqui é uma chave poderosa também que você pode já pensar na sua vida. Todos os dias você acordar e olhar assim,
Você não quer anotar? Não precisa anotar, agora pense. Acordei, abri o olho, o que é que eu posso agradecer aqui antes de levantar dessa cama? Você vai ver o quanto que isso vai mudar o seu dia. Vai mudar o seu dia. E essa alegria que eu tanto falo aqui, você vai ver sendo restaurada. E aí sim, você está cada dia mais alinhada com Deus. Tá bom, minha deusa? Então, eu acho que hoje chegamos aqui ao final para aquela mensagem que eu gostaria de trazer. E para finalizar, como sempre, fazer uma oração breve, só para que você se permita viver em alegria, buscar essa alegria no Senhor. Tá bom? Vamos lá, vamos orar? Obrigada, Deus, por estar aqui nessa manhã. Obrigada por estar aqui instruindo essas mulheres que passaram por aqui. Obrigada por estar cada dia mais nos permitindo buscar o Senhor e fazendo com que a gente tenha essa vontade, esse desejo de estar na presença do Senhor. E como foi dito aqui no estudo de hoje, Pai, te peço que faça com que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós, para que a gente queira buscar estar na Tua presença, queira estar entendendo qual é o caráter do Senhor, através da leitura da palavra, de ouvir a palavra do Senhor, para que a gente, dia após dia, consiga trazer essa verdade do Senhor para as nossas práticas diárias, para a nossa rotina, para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, e que a gente possa transbordar os frutos do Espírito na nossa vida e que a gente possa ser esse exemplo, essa luz para o mundo, quando a gente tem o Senhor na nossa vida. Então é isso que eu quero, Pai, pedir ao Senhor, que o Senhor nos traga essa alegria, para que a gente a cada dia esteja mais conectada com o Senhor e poder transbordar na vida de outras pessoas, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Obrigada às deusas que estiveram aqui. Se você chegou aqui do meio para o final, hoje eu falei sobre a alegria na presença de Deus e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Se você perdeu o início, eu recomendo que você vá hoje ainda no meu canal do YouTube. Todas as aulas estão lá completas, então você consegue assistir. Hoje foi a nossa 10ª aula do nosso projeto de 30 dias de reconexão, ou seja, ainda temos 20 aulas pela frente, e eu faço esse convite para você estar aqui comigo todos os dias, invariavelmente 6h30 da manhã, e também faço esse convite para você ir lá no meu YouTube e assistir as aulas anteriores. Tem uma playlist lá, 30 dias de reconexão, onde estão armazenadas todas as aulas. Tá bom, Deus? Então, logo mais também vai subir o link dessa aula lá no Story aqui no Instagram e você consegue acessar. Tá bom? Então, amanhã temos esse encontro. O tema de amanhã, eu olhei e já esqueci, a cabeça da grávida está desse jeito, mas amanhã estaremos aqui com um novo tema. E então eu te encontro 6h30 da manhã, tá bom? Um beijo, fica com Deus, que hoje seja um dia abençoado na sua vida. Um abraço.